Uhum. Então, sejam bem-vindas a mais um estudo do nosso grupo Bereanas. Hoje a gente vai estar fazendo o estudo do capítulo 23 e 24 de Gênesis. E para começar, a gente vai fazer uma oração, tá bem? Orando especialmente pela Marcinha e pelo pedido da Pri. Fechem seus olhos, meninas. Querido Pai, muito obrigada por mais esse dia, obrigada porque aqui o Senhor nos reuniu para compartilhar do pão, que é a tua palavra, Pai. Por favor, nos dê desejo de estudarmos mais, que a gente possa ser usada por ti, que teu Santo Espírito se faça presente hoje, Pai. Te peço em especial pela Priscila, cuide do coração dela, Pai. O Senhor sabe os planos que o Senhor tem para a vida dela, que não é fácil deixar o neném tão pequenininho. Pai, que o Senhor possa cuidar e prover para esse momento. Conforte o coração dela, dê a segurança que ela precisa, Pai. Te pedimos. Pedimos também pela Marcinha, com os filhos dela. Eles não estavam muito bem, em especial pela mensagem de hoje, que ela vai passar para as meninas que vão lá, que o Senhor possa também usá-la. De forma especial, quero agradecer pelas meninas que estão conosco hoje, pela Elis, pela Carla. Pai, que elas possam se sentir abraçadas por ti, possam ouvir o que o Senhor quer falar com elas hoje, aqui através de nós. Nos use, que seja o Senhor falando e não eu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar então, gente. Olha, eu vou falar. Eu tô com um pouco, na verdade, eu tô com um pouco de medo de falar isso, porque toda vez que eu falei pra vocês, meninas, que tranquilas, hoje tudo vai ser de boa, surgia alguma coisa e dava o que falar no estudo, né? No bom sentido, claro. Mas hoje é bem tranquilo. A gente vai estar falando sobre Isaac e Rebeca. Talvez a gente até termine um pouquinho antes, porque é bem, de fato, não é muita coisa, gente. É bem tranquilo. Mandei o PDF para vocês no grupo, né? Para vocês, se quiserem ir acompanhando. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Vamos ver. Aí. Estão vendo, né? Tá, pra mim, agora sim, deu. Deu? Ok, fechou. Aqui, ok, tá bom. Gente, eu coloquei aqui o capítulo 23, 24, Isaac e Rebeca. Eu não vou focar muito no capítulo 23, porque depois ali vocês vão fazer a leitura, vocês vão ver a questão ali do momento da. A gente vai ver a Sara morrendo nos 127 anos dela. E aí a gente vê que, apesar de Abraão ele ter muitos servos, gado e tal, ele ainda era como se fosse um nômade, ele estava peregrinando pela terra. E ele não tinha um lugar para enterrar a esposa dele. E aí a gente vai ver, né, acontecendo dele comprar a caverna de Maquipela para poder sepultá-la. Então, o resumão do capítulo 23. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, né, que quer mencionar em relação a esse capítulo, fiquem à vontade, tá? A gente vai estar focando no capítulo 24, que é o casamento de Isaac e Rebeca, tá? Bom, vamos lá. O primeiro versículo que eu quero que a gente leia é o 2 ao 4. Eu vou pedir para Elis ler pra gente. E o próximo eu vou pedir para Carla, tá bom? E Abraão disse ao seu servo mais velho de sua casa, que governava sobre tudo o que ele tinha: Rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa, e eu te farei jurar pelo Senhor, o Deus do céu e o Deus da terra, que tu não tomarás minha mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás uma mulher para meu filho Isaque. Obrigada, amiga. Gente, olha isso, né? Nos outros estudos a gente veio acompanhando toda a história. O Senhor tinha prometido um filho para Abraão e para Sara. E aí a gente viu, né, eles tendo dificuldade de acreditar, tentando dar um jeitinho. Abraão acaba casando com Agar. Depois
o Senhor fala, não, não é com Agar, é com a tua esposa. Aí demora alguns anos até que finalmente nasce Isaac. Aí não, eles entenderam, vai ser de Isaac. Abraão tem a fé provada, né? Foi o último estudo, a prova de fé de Abraão. E aí, agora, Sara já tinha descansado no Senhor, né? Tinha falecido. E Abraão estava quase também, no finzinho da sua vida. Só que existia uma questão para o cumprimento da promessa. Imagine se Isaac casasse com uma mulher que não fosse do Senhor. Que fosse com uma mulher das Cananeias, né? Que eram ali de onde eles estavam. O que que teria acontecido? O que que seria da descendência? O que seria da promessa? Então você vê que Abraão, ele se importa com isso. E ele se importa e ele chama um dos servos dele. E não é um servo qualquer, porque olha a missão. Vai encontrar uma esposa para o meu filho. Vai até a terra, né, dos meus familiares. E você vê que ele pede, faz questão que Isaac não vá até lá. A gente já vai comentar sobre isso. Esse servo, ele aceita a missão, né? E não era uma missão fácil. E aí tem umas questões para a gente discutir que tá por trás disso. Primeiro, ele fala para Isaac não ir, ele deixa Isaac, né? Você vê a preocupação dele. É, é interessante porque às vezes se você lê de forma meio superficial, você até pode pensar assim, nossa, parece aqueles casamentos arranjados que o povo vê por aí, que meio que o filho é forçado a ficar com a filha de outra, né, de outro casal e acaba assim, não sendo uma relação ideal, digamos assim, né? Quando é forçada a vontade, mas você vê que em nenhum momento Isaac ele se opõe a esse conselho do pai dele de buscar alguém de onde ele veio. Eu creio que um dos pontos que Abraão pede para Isaac não ir, mas para que o servo traga a esposa a região onde vinha Abraão, porque Abraão foi retirado da sua terra e da sua parentela, porque eles tinham questões de idolatria ali. Por mais que eles eram ainda um povo que conhecesse o Senhor, a idolatria estava forte naquela região. E isso é um dos porquês que o Senhor tira Abraão daquela terra e da parentela. O Senhor ele estava trabalhando em Abraão a dependência dele. E até eu mencionei nisso quando a gente falou no nosso outro estudo, que às vezes Deus faz isso com a gente também. Ele tira a gente de um lugar onde a gente tem amigos, onde a gente tem família, onde tudo assim tá numa comodidade pra gente e nos leva para um lugar onde que a gente se sente sozinho, a gente tá fora da nossa zona de conforto, tudo novo, tudo diferente. Por quê? Porque Deus ele quer ali falar com você e te tratar para que você tenha uma relação mais íntima com ele, sabe? Então era isso que o Senhor estava fazendo com Abraão. Agora imagine se Isaac pega e volta para casa. Não, o Senhor ele estava trabalhando em Abraão para trabalhar em Isaac e assim consequentemente, né? Então, para que Isaac de repente não voltasse, acabasse se precipitando, escolhendo uma pessoa mais pela no aspecto da paixão, né? A gente vê todo esse procedimento de Abraão. E aí, olha só, vamos continuar lendo. O que a Bíblia vai falar pra gente? O servo, então, ele faz a viagem, né? Isso é importante. Ele aceita, ele vai, faz a viagem. A gente vê que Abraão, quando vai falar para o servo, ele fala assim: ó, o Senhor vai mandar o anjo dele na sua frente, né? Para que você seja bem sucedido. Se você chegar lá e a mulher não quiser vir, tudo bem. Você fez a sua parte como servo, mas que seja, né? Ele deu a orientação que ele deveria seguir. E você vê como que esse servo, ele é um homem que de fato também teme ao Senhor. É um cara de sabedoria, porque ele chega e ele faz uma oração para o Senhor. Ele entende o propósito da missão que ele estava indo. E a gente vai ver aqui neste verso o que vai acontecer. Pode falar pra gente, Carla, esse versículo que tá na tela? Sim, do início, né? Uhum.
E ele disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te, dá-me bom êxito nesse dia, e mostra bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé aqui junto ao poço de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. E seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, inclina o seu cântaro e beberei. E ela respondeu: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Essa seja a que designaste para o teu servo Isaque, e por ela saberei que tens misericórdia para com o meu senhor. E aconteceu que, antes que ele terminasse de falar, eis que saiu Rebeca, que era nascida a Betuel, filho de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o ombro. E a donzela era muito formosa à vista, uma virgem, nenhum homem algum a conhecia. E ela desceu ao poço e encheu seu cântaro e subiu. Obrigada. Gente, olha só, né? Parece outra coisa que é importante a gente notar aqui. Na outra história, a gente falou da hospitalidade. Lembra dos anjos, né? Que chegam 3 viajantes, um era o Senhor, os outros 2 eram os anjos que foram para a destruição de Sodoma e Gomorra. E você vê como que Abraão, antes de perceber quem eles eram, ele vê aqueles viajantes, ele sai correndo, por favor. Você até vê que ele se curva, né? Acho que tem muito do costume da época. Ele implora que eles vão para casa dele, e ele faz o melhor, ele prepara uma refeição deliciosa para eles. Você vê muito desse ato de hospitalidade, de cortesia, de gentileza. Então, o servo, ele estava acostumado com isso na casa de Abraão. E aí, olha só, ele na oração ele pede que seja como um sinal também a mulher. Então, Senhor, essa mulher que ela demonstra esse ato de gentileza, né, de cuidado, porque olha, mulher que chega não só dá água para ele, mas também oferece para os camelos, mostra muito dessa característica tão importante que ele era acostumado na casa, né? Então, assim, ela vai, ele faz oração antes dele terminar de falar. O que que acontece? Aparece Rebeca e diz que ela era lindíssima. E a Rebeca, ela faz exatamente o que ele pediu na oração. E aí ele pergunta, da onde que você é? Aí ela fala, sou filha de tal, 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 de fulano, de ciclano. E daí ele fala assim, meu, o Senhor respondeu minha oração. E ele fica muito feliz com aquilo, conta pra ela se alegra também. Eles vão até a casa da família, né? Antes dele comer, porque daí eles preparam uma refeição, antes dele comer, ele de fato conta qual que era o propósito, por que que ele estava ali, ele contou qual foi a conversa dele com Abraão. Olha, eu vim aqui na missão, o meu senhor falou para que eu encontrasse, né, uma esposa, assim, assim, assado. Ele deixa claro, ele não esconde nada, qual que era a ideia dele. E aí, a palavra de Deus vai nos contar que eles aprovam, eles de fato conseguem discernir que aquilo vinha do Senhor, que era o Senhor que tinha cuidado toda daquela situação. Mas eles perguntam para Rebeca, Rebeca, é isso que você quer? Você quer ir com esse homem? E eu acho isso muito interessante, né? E a gente vê a resposta dela. Bom, a gente já vai no outro verso. Vou ler agora o verso 24, 23 ao 27. Olha, e disse, de quem tu és filha? Disse-me, suplico-te, há um lugar na casa de teu pai para nos alojarmos? E ela disse, eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o que deu à luz a Naor. E ela disse, além disso, a ele: Nós temos tanto palha quanto forragens suficientes e lugar para se alojar. E o homem curvou sua cabeça e adorou ao Senhor. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão,
que não deixou desamparado meu Senhor, sem misericórdia e verdade. Eu estando no caminho, o Senhor me conduziu à casa dos irmãos do meu Senhor. Olha a importância da gente fazer oração, gente, mesmo que sejam coisas simples da nossa vida. A gente tem que ter esse hábito de falar, Senhor, conduz o meu passo, né? Conduza que eu vá, preciso resolver uma situação, Senhor. Vá diante de mim, cuide dessa situação para mim. A gente vê aqui o cumprimento dessa oração, dessa confiança de entregar para o Senhor todas as situações. E claro, essa daqui não era uma qualquer. A, a descendência, né, gerações e milhares de pessoas estavam em jogo nessa ação desse servo, né? Olha só, então, que importante que era. E aí, aqui, né, quando finalmente eles perguntam para Rebeca, então você vê que não é nenhum casamento forçado, contra a vontade de ninguém. Eles perguntam, Rebeca, você quer ir, né? Você quer ir com esse homem? Ela fala, eu vou. E é interessante, por que que ela fala, eu vou? Gente, ela entendeu que aquilo ali vinha do Senhor. Ela entendeu que o Senhor estava de fato cuidando daquela situação, que o Senhor estava de fato conduzindo e que estava escolhendo ela para ser esposa de Isaac. E ela confia, né? Confia nesse propósito de Deus. E ela diz: Eu vou, eu aceito, né? E aí eles vão na viagem. Bom, acho muito bonita a bênção, né? Que eles dão para Rebeca. Até quis colocar aqui para vocês que ele fala assim: Tu és nossa irmã, seja mãe de milhares de milhões, e que a tua semente possua o portão dos que te odeiam. Nossa, eu achei muito bonito. Seja mãe de milhares de milhões. De fato, ela foi, né? A gente vai até falar sobre isso no próximo estudo, porque ela passa por um período que ela é estéril também. E a gravidez dos gêmeos não vem logo depois do casamento, passa alguns anos. Então, eles também são provados de forma semelhante com o que aconteceu com Abraão e Sara. É legal da gente conseguir ver esses padrões acontecendo e como cada um vai respondendo também. Bom, eu gosto. Gente, uma das coisas que eu quero fazer quando chegar no céu é ver cada uma das pessoas. Porque a gente imagina, né? Como que era? Ela de fato era muito linda. Se a Bíblia fala que a pessoa era muito linda, de fato ela devia ser muito linda. Enfim. Aqui, então, eu acho muito bonitinho que quando eles estão chegando, né, no lugar, Isaac ele tá saindo para fazer a meditação dele, né? Ter aquele momento com o Senhor. E aí ele vê ela se chegando. Rafa, você pode ler pra gente? Posso, só um minutinho. Hum? As duas partes? Você lê a Vamos, primeira parte, só o primeiro. tá bom. Isaac saiu para meditar no campo ao anoitecer, e ele levantou seus olhos e viu, e eis que os camelos estavam vindo. E Rebeca levantou os seus olhos, e quando ela viu Isaac, desceu do camelo, pois ela havia dito ao servo: Que homem é este que anda no campo ao nosso encontro? E o servo havia dito: É o meu senhor. Por isso, ela tomou o véu e se cobriu. Obrigada. Gente, eu acho uma gracinha. Eu fiquei imaginando ela vendo ele, ela pegando o véu e se cobrindo, sabe? Eu acho muito gracinha essa cena. E aí, o verso continua nos contando que Isaac levou ela para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca. E ela se tornou sua esposa. E ele a amou. E Isaac foi confortado após a morte de sua mãe. Achei bonito também, né? Que o Senhor proveu um consolo, né, para a morte da mãe dele, dando a Rebeca como sua esposa. Até achei que bonitinho. Fiquei imaginando, né, como foi. E aí, gente, eu quero trazer aqui algumas reflexões para a gente ter em relação a essa história.
A primeira delas, a gente vê Abraão cuidando, né? Cuidando do filho, pensando aonde é o melhor lugar para procurar uma esposa para o meu filho. Só que a gente vê por um outro lado Isaac. Isaac sendo aquela pessoa que ele respeitava o pai dele. Então, lembra quando a gente estava estudando sobre a prova de fé? Em nenhum momento a gente vê Isaac murmurando, Isaac reclamando. Isaac já não era mais uma criança, ele já era um rapaz. E ele era um jovem que era obediente, né? Quando você fala assim numa questão de ser obediente, ele tinha amor por essa vida de obediência. Não era um fardo para ele. Por quê? Porque o pai dele ordenou a casa. Olha só como a gente vai fazendo os links com os versos que a Bíblia vai nos contando. Abraão, ele cuidou do seu lar. A gente viu, Abraão não foi perfeito. Abraão teve um filho fora do casamento, né? Que foi uma situação ali que por muitos anos trazendo intriga, divisão dentro da casa dele, mas você vê, apesar das falhas, apesar do erro, o Senhor trabalhando no caráter desse homem e ele cuidando do lar dele. E ainda foi possível criar Isaac de uma maneira que Isaac tivesse o temor do Senhor também. Então a gente vê Isaac sendo obediente ao pai, respeitando ao pai, e consequentemente também, né, amando ao Senhor e obedecendo ao Senhor. Então a gente vê ele, quando o pai dele fala que ele vai procurar uma esposa, né, dar ordem para o servo e tudo mais. Nenhum momento também Isaac, ele bate de frente com o pai dele. Ele acata os conselhos do pai dele. E isso tem uma bênção muito grande. Eu até estava querendo... o foco do que eu queria falar com vocês é isso. Porque sabe, gente, não é fácil. A gente sabe, mesmo que a gente que está na igreja, né, busca uma pessoa segundo o coração de Deus, não é fácil. Não é fácil pela luta da nossa carne também, entende? Não é fácil nem de encontrar, porque não está fácil, de fato, encontrar pessoas que sejam verdadeiros cristãos, mas a gente tem uma luta contra a nossa própria carne, contra os nossos desejos. E aí, a gente tem um exemplo de Isaac, que era um jovem que tinha promessas de ser bem-aventurado, estava cercado de pessoas, né, o que dá a entender. Gente, não tinha pretendente nenhuma à altura dele onde ele morava, mas ele espera, né? Ele não se envolve, ele não é um cara que é precipitado para tomar uma decisão, ele não é levado pelas emoções, ele ele aceita o bom conselho. E pode ser que a gente nem tenha um pai como foi Abraão, um cara que sábio, sabe? Que de fato dava bons conselhos, que temia o Senhor, mas na nossa vida sempre vai ter uma ou outra pessoa que você sabe que um bom conselho vem daquela pessoa. Às vezes você até pode não ir falar com aquela pessoa, porque você sabe que talvez ela vai falar uma coisa que você não quer ouvir. Mas essas pessoas Deus coloca na nossa vida para dar um bom conselho. Amém, amiga. Hashtag eu escolho esperar. É bom, de fato, não é fácil a gente esperar, mas a gente vê que a espera, ela é bem... ela é abençoada pelo Senhor, sabe? Gente, eu vou falar uma coisa. Tenho muitas amigas que estão solteiras, elas falam assim, nossa, tá muito difícil. Será que eu tô exigindo demais? Será que eu tô esperando demais de alguém, né? Será que às vezes eu não tenho que ser mais... Assim, eu não tô com um standard muito alto, não tenho que dar uma baixada, né? Mais ou menos. E o que que acontece? A pessoa... Não, abaixa o standard, se relaciona com uma pessoa que talvez não é tão cristã, você vê que tem alguns defeitos de caráter ali que é, né? Mas ai, tá tão difícil, né? De novo, tentando dar uma ajudinha pro Senhor. E aí os primeiros meses de namoro são maravilhosos. Depois começa a aparecer uma coisa, daí você fica pensando assim, não, mas quando casar, ele vai mudar.
Ou ela vai mudar, pode ser o contrário. Gente, quando casa, a pessoa não vai mudar. Não vai ser diferente. Não fique esperando, eu falo, né, do namoro missionário, o namoro evangelístico. Deixa a missão para um outro momento. Na hora do relacionamento é muito arriscado, gente. É muito arriscado porque na nossa casa é uma influência muito grande. Você vai se tornar um com essa pessoa. E depois, se essa pessoa ela não tiver o temor do Senhor, às vezes até antes mesmo do casamento, as chances dela te afastar do Senhor, do que você trazer ela para o Senhor, é muito maior. É muito arriscada. A nossa salvação está em jogo nessa escolha. Então, quando a gente olha para Isaac, olha como ele foi um cara que ele tinha liberdade para tomar suas escolhas, como qualquer uma de nós temos essa liberdade, mas a gente vê como que o exemplo dele valeu a pena, sabe? Deus, ele deu, inclusive, não só uma mulher que era da família, que era uma mulher que temia o Senhor, mas uma mulher linda, né? Eu acho legal evidenciar também, porque não é que é porque é do Senhor, que o Senhor está escolhendo, que vai ser uma pessoa que você olhe, que você não admire, que você não ache bonita, que você não sinta uma atração por essa pessoa, sabe? Deus, ele escolhe o melhor para você. Então, a gente tem que aprender a confiar. E nesse processo de leitura da Bíblia, trazer para a nossa história, para fortalecer, sabe? Essa nossa espera e essa nossa busca. Vocês têm algum comentário sobre isso? Alguém? Tentam à vontade, tá? Só levantar a mãozinha. Isso aconteceu comigo. Eu fiz um voto com o Senhor. Antes de me casar, eu tive um relacionamento bem frustrado e eu falei para o Senhor que eu não me casaria até que ele me apresentasse meu marido, eu não me relacionaria com ninguém. Eu fiquei solteira há muito tempo e o Senhor me deu um marido, me deu um casamento. Eu não tinha condições de fazer uma festa de casamento e Deus fez tudo, assim como Ele faz tudo na minha vida. E eu até quero abrir um parênteses para falar desse versículo do servo de Abraão. Eu fiquei impressionada em como o Senhor respondeu a oração conforme ele pediu, do jeitinho que ele pediu, né? É incrível. Muito legal. E a gente tem que ser mais específica nas nossas orações, sabia? Só assim, Isso Senhor, mesmo. eu quero uma pessoa que tenha isso, né? Essa característica. Claro, nada superficial. Você vê que é questões profundas que ele pede, né? E Deus atende, porque Deus é um Deus de detalhes. E eu sempre falo, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus que mima a gente. Então, seja específica nessa oração, sabe? Eu até coloquei um trecho aqui de um livro que eu achei muito legal que colocar no PDF. Ele fala assim: pessoa alguma que tema a Deus pode, sem perigo, ligar-se a outra que não o tema. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. A felicidade e prosperidade da relação matrimonial depende da unidade dos cônjuges. Mas entre o crente e o incrédulo há uma diferença radical de gostos, inclinações e propósitos. Estão a servir dois senhores, entre os quais não pode haver concórdia. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de um, a influência de um companheiro ou companheira incrédula terá uma tendência para afastar de Deus. Gente, isso é fortíssimo. E a gente, assim, se você tá solteira, escreve, coloca no lugar que você vê todo dia, para você não esquecer disso nesse processo. Porque tem momentos que é desafiador. Tem momentos que o inimigo ele vai colocar uma pessoa que vai parecer ser o sonho, vai parecer ser tudo aquilo que você imaginou. Linda, cheirosa, querida, mas com um detalhe. Essa pessoa ela não tem o temor do Senhor. E ela vai acabar sendo usada como um instrumento do inimigo para te afastar. Então a gente não pode ser enganada.
Eu ando com a minha listinha, a Aline falou. Muito bom, amiga, muito bom. De fato, é bom pra gente não esquecer, né? Eu lembro algumas coisas assim que eu orei pro Senhor, falei, Senhor, gente, eu fui específica, né? Até falei pra vocês. É, até fui específica uma vez com vocês e falei que eu queria um. Deixa eu só ler aqui. É, eu falei assim pro Senhor, Senhor, que o Senhor coloque uma pessoa na minha vida, um esposo com um coração missionário. Né? E Deus me deu de fato uma pessoa com coração missionário. Então, eu fui específica na minha oração, né? E você pode ver, tem vários relatos de pessoas aí que contam testemunhos parecidos. Tem pessoas que são ainda mais específicas. E Deus atende a oração assim como atendeu do servo. Então, claro, aqui a gente está falando para você que não tomou essa decisão ainda, que você ainda tem tempo para escolher. Que você pode tomar, que você pode se aconselhar com pessoas, sabe? Com amigas, que você sabe que amigas que vão te dar um bom conselho, não com aquelas que vão falar o que você quer ouvir. Fale com aquelas que vão te falar de fato o que é o melhor. Pessoas que buscam estar juntas com o Senhor. Vão te ajudar nessa área. Mas aqui, eu quero dizer que a história de Isaac, ele não deixa só um testemunho para quem ainda não casou. Ela vai deixar um testemunho também para quem já casou. Como a Priscila falou, não, eu casei, Deus atendeu a minha oração. E agora, o que eu posso aprender com a história de Isaac? Né? Com a história de Isaac, você vê que ele cresceu num lar que, apesar que não foi perfeito, né? Você viu um homem que buscava Abraão buscava caminhar no Senhor, apanhou muito da vida e das suas decisões erradas, das consequências, mas ele ordenou a sua casa. Ele cuidou do seu lar para que criasse filhos que tivessem essa segurança emocional, né? Essa segurança e respaldo para que eles tivessem agora tranquilos para tomar uma decisão no casamento. Quantas pessoas que acabam saindo de casa cedo, porque é um pesadelo, é um inferno dentro de casa. Que o pai e a mãe eram cristãos, mas era briga todos os dias, era fofoca o tempo todo. Então, olha a importância de agora casei certo, Deus me abençoou a gente perpetuar agora que é o nosso lar, tornar do nosso lar um pedacinho do céu, para que agora o meu filho cresça bem, né? E tenha segurança para tomar a decisão sem se precipitar. Porque tem muita questão psicológica que, por mais que a gente entenda que acontece com a gente, não é tão simples. Né? Às vezes, por a gente crescer num lar que não foi fácil, a gente vai ter dependência emocional. E tantos outros fatores, gente. A gente vai submeter mais fácil ao outro, por ter medo, enfim, tantas coisas que podem acontecer por um lar desestruturado, né? Então agora a gente pede sabedoria. Senhor, eu não tive talvez um lar estruturado, mas Senhor, me dá sabedoria para construir esse lar para os meus filhos e fazer da história deles uma história diferente, da qual eu não tive, sabe? Né? Não tive um pai que me aconselhou, no caso, graças a Deus eu tive, mas para quem não teve um pai que não pôde aconselhar, mas que agora você seja aquela mãe e aquele pai que vão aconselhar os seus filhos, né? E Deus ele faz isso, ele muda a história, né? Muda a história não só de um filho, mas de gerações. E uma terceira situação, gente, se porventura você já casou e quando você casou, você não tinha esse entendimento, infelizmente, você tomou a decisão errada, né, no relacionamento, de estar com alguém que não tinha esse temor do Senhor, também não é de se desesperar. Apesar de sim, vai ter algumas dificuldades a mais no caminho, né? A gente sabe que os desafios vão ser maiores, porque já tem desafios mesmo quando os dois estão andando juntos, né? No mesmo propósito, no mesmo ideal, com os gostos parecidos. Então, quando agora existe esse julgo desigual, na qual que é uma relação que o Senhor não acordou, mas você não tinha esse entendimento e você entendeu depois, agora
Você pode fazer o quê? Pela sua vida, pelo seu testemunho, com amor, com paciência, você pode ganhar o coração do seu esposo para o Senhor. Não quer dizer que vai ser fácil. O desafio vai ser muito maior. Vai ter dias que vão ser dias muito mais difíceis, mas você colocando o Senhor em primeiro lugar, se submetendo à vontade do Senhor em primeiro lugar, porque vai ter uma luta, às vezes você vai querer ceder, vai ser tentada a ceder os seus princípios, vai ser tentada a ceder, às vezes, um mandamento do Senhor que você sabe que não deveria ser feito, para que de fato agradar o seu esposo, para não dar briga. E aí você vai ter que clamar a sabedoria do céu para lidar com essa situação. Mas não está tudo perdido. Através da sua vida, Deus pode te usar. Não é o ideal. Não é o ideal. Na verdade, o Senhor, até eu coloquei um verso aqui que eu coloquei. O Senhor é claro e ele diz pra gente, é um mandamento claro: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Mas agora, se você já fez esse compromisso, como eu falei, você pode fazer diferente, buscando ao Senhor, joelho dobrado, intercedendo. E quantas vidas a gente já viu de pessoas que, né, pela oração, se entregaram ao Senhor, pelo exemplo da esposa. Então, assim, não é de se desesperar. O Senhor ainda pode transformar aquilo que não foi bom, aquilo que não foi ideal, e trazer e converter em bênçãos. Amém? Eu lembro de um dos batismos, gente, mais lindos que eu já vi. Eu não sou próxima da família, mas foi muito emocionante. Basicamente, a mulher era cristã. Os filhos estavam na igreja, era assim, gerações na igreja, mas o esposo dela não tinha se convertido. Esse batismo foi lá na igreja do Caltri, quando era casa ainda, amiga. Não sei se você tava nesse dia. Eu acho que foi um pouco antes de você estar em Cascavel. Não lembro Depois desse. eu vou. Mas eu lembro da igreja quando ainda não era reformado. Isso, era na casa, né? Na home. Aham. E foi lá nessa casa. Gente, e foi tão lindo, porque a família inteira se reuniu. Depois, eu não sei, 25, 30 anos. Acho que foi mais de 30 anos. Os filhos já estavam casados, com filhos. Aí o pai aceitou se batizar. Foi muito lindo, toda a família emocionada. E, e assim, de fato, ele permaneceu na igreja. Foi uma conversão genuína, sabe? Quantos anos? Eu fiquei pensando, quantos anos? Os filhos, a esposa, não oraram por ele. E ali ele estava sendo batizado, se entregando ao Senhor. Então, assim, que exemplo, né? Que exemplo, é muito bonito. Gente, quero que vocês conversem comigo. Como é que foi? Vocês conseguiram ler essa história? Qual que foi a percepção que vocês tiveram quando vocês leram? Né? Alguma coisa que talvez eu não mencionei aqui, mas que tocou vocês, né? Compartilhem comigo. As perguntas que eu tinha, você respondeu antes de eu perguntar. As observações Sério? do servo de Abraão, você falou rapidinho da morte de Sara, eu fiquei com uma dúvida, porque eu vi Abraão negociando e parecia, eu não sei, essa impressão que eu tive, que a pessoa que ele estava negociando queria ceder a terra para ele. Ou eu Uhum. entendi errado. E ele não aceitou, né? Não aceitava. Assim, o capítulo ficou um negociando com o outro. Eu falei, por que será que Abraão não quis aceitar? O cara estava cedendo, né, o lugar para enterrar Sara. Era de graça? E ele não fez questão, né, de pagar. Eu destaquei isso, destaquei a parte da oração do servo, que ele fez uma oração específica. E eu fiquei muito impressionada. Às vezes a gente fica assim, Deus, se for para acontecer, faz isso, faz alguma coisa, me mostra de forma que eu entenda. A gente faz orações específicas. Eu falei, gente, é impressionante. Desde lá dos tempos antigos, né? O Senhor
se manifesta dessa maneira. E uma observação também sobre casamentos é que, às vezes, mesmo os dois sendo cristãos, eu estou falando porque eu vivi isso, o meu casamento por um tempo quase acabou também, mesmo os dois sendo cristãos. Então, é para a gente orar, vigiar, porque o inimigo ele não brinca, não brinca. E o que você falou, o que eu não vivi, eu quero dar para os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos cresçam sem pai, sem mamãe presente. Eu não quero que os meus filhos cresçam num ambiente em que tenha briga, discussões, porque os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, mas juntos a gente pode superar, o que a gente conversa muito hoje em dia. Eu conversei muito com a Aline na época, né? Inclusive, eu recebi um conselho de uma pessoa na época falando assim, vou ter que separar, separa logo. E uma pessoa crente, né? E passou, a gente conseguiu vencer a dificuldade, né? E passamos por isso. Estamos aqui com os nossos 2 filhos. A história do Tito vocês conhecem, né? E com a graça de Deus estamos aqui. Amém, Priscila. De fato, né? Não é que é porque é cristão, casou, ai, pronto, felizes para sempre. É começando, né? Até, deixa eu ver se eu encontro aqui. Um negócio do meu livro que tava falando, achei muito bonito. Ó, diz que o verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e subitamente morre quando severamente provado. É pela fidelidade para com o dever na casa paterna, né, dos pais, que os jovens devem se preparar para os próprios lares. Pratiquem eles a abnegação, manifestem bondade, cortesia e simpatia cristã. Desse modo, o amor será mantido cálido em seu coração. E aquele que parte de um lar assim, para se colocar como chefe da própria família, saberá como promover a felicidade daquele que escolheu para companheira de toda a vida. O casamento, em vez de ser o final do amor, será tão somente o seu começo. Que bonito, né? O casamento pode ser o começo do amor. Quantas pessoas a gente vê que depois que casou tudo deslanchou, né? Mas esse não é o propósito do Senhor. É só o começo. Pode falar, Aline? Eu fiquei com essa impressão também que a Priscila teve no capítulo 23, porque Abraão faz muita questão de comprar a terra, né? Mas naquela época a gente sabia como é que funcionava essa questão de terra, né? De você estabelecer o seu lugar. E uma coisa que eu quero chamar a atenção para o pro capítulo 24, essa oração do servo de Abraão, ele não foi uma oração específica para ele. Ele sabia a importância de Isaac casar e dar linhagem para uma geração geral. Tipo, o propósito que Isaac veio no mundo. Então, quando eu li essa parte, eu falei assim, cara, essa oração não é específica para ele. Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus que não acontece, mas por qual motivo a gente está pedindo? É para próprio ou é para beneficiar outra pessoa? Então, sabe, o nosso propósito aqui é servir mesmo. É bem claro, até porque ele fala assim, Senhor Deus do meu Senhor Abraão. Às vezes ele nem tinha contato com Deus, mas pela vida de Abraão com Deus, ele tomou a iniciativa de orar, não por um pedido para ele, mas um pedido geral que ajudaria toda a família, toda a casa de Abraão. Ele entendia o propósito dele, né? Você vê a abnegação dele. De não de benefício próprio, né? De fato, como você falou, achei muito bom, muito boa o seu comentário. Ele estava preocupado de fato, com Isaac, com Abraão, com o que aconteceria, né? A abnegação, não é, ele não estava esperando nada em troca. Isso, ele entendia o fato dele ser servo e que ele estava vivendo e vivendo em abundância pela administração de Abraão, porque Deus era com Abraão,
e ele sabia a importância da linhagem da promessa que Deus fez a Abraão e da linhagem que vinha de Jacó, de Isaac. Nossa, fortíssimo. Ele entendia a promessa que foi feita para Abraão, não era para ele, era para Abraão. Ele cria, ele creu também. Muito bom. Amém? Rafa, e aí? Rafa tá quietinha hoje? Tô um pouco Tá trabalhando, Rafa? Não, hoje não, eu vou pro trabalho. Tô saindo de uma maratona e vou voltar para outra maratona. Mas, assim, complementando o que ele disse, eu achei isso muito importante. Ela falou da abnegação. É verdade, ele teve isso. E temor. E mais ainda, se ele não era servo do nosso Senhor, ele teve mais fé ainda por não ser servo, por, entre aspas, eles não acreditar, não servir aquele Deus, mas ele cria na fé de Abraão no Deus vivo. Então, assim, ele pôs a fé em ação. Tipo assim, se tem esse Deus, o Deus do meu Senhor, ela vai pegar água desse jeito, ela vai oferecer para os camelos. Ele teve uma fé muito maior, porque às vezes não era nem a criança dele, mas ele teve fé, não só na fé de Abraão, mas que Deus de Abraão ia fazer do jeito que ele pediu. Eu achei assim, sabe, de uma delicadeza e de uma sensibilidade dele esperar alguém fazer do jeito que ele pediu para um Deus que às vezes ele nem nunca tinha ouvido falar com ele. Achei lindo mesmo. Ele creu, sim. Outra coisa também que eu acabei de ler o livro de Deuteronômio e ele repete as leis, né, dos outros livros. E Uhum. a questão do Isaac também é a obediência, né? Porque ele podia bater o pé e não vou esperar, até porque essas viagens demoravam. Não é de um dia para o outro você tá numa cidade. Aí eu não vou esperar não e tal, mas ele obedeceu. Ele era um rapaz obediente. Às vezes a É, gente deixa de receber alguma coisa por falta de desobediência. hum, E Rebeca exato. também acreditou em chegar lá, né? Que tinham prometido que o Senhor esperou, que separou para ela. Chega alguém diferente falando que é da casa de Abraão, mas ele podia não ser. Mas ela É, acreditou que ela realmente ia para um casamento que foi separado por Deus. Ela também teve muita fé e coragem de ir com um desconhecido para uma terra que ela nunca até viu. porque ela aceita na hora, né? A Ela família não tenta falar, não, fica mais um pouco. Sim, ela não duvida, e ela teve, todos tiveram um ato de fé, né? Abraão tem muito isso nas histórias, né? Na evolução da vida dele, né? Atos de fé, assim, de realmente você não saber onde você está dando o passo, mas saber que Deus está indo adiante nesse caminho que ele preparou. Eu acho assim, Ele que bota o chão. Nossa, muito importante. Vocês estão Muito muito importante. crentes hoje, que lindo. Verdade. Verdade, gente. Eu acho que, né, que a gente possa ter essa fé, essa confiança também de que a gente vai orar, o Senhor vai conceder, ouvir a nossa oração, né? Às vezes ele pode não dar a resposta assim como ele deu para o servo, mas certamente ele vai responder da melhor forma, mesmo que seja um sim, mesmo que seja um não, e às vezes é um espere, né? Será que a gente vai ter paciência para esperar? A Bíblia a gente está vendo, né? É, Gênesis, especialmente com Abraão e tudo, que é a questão de obediência. Obediência, né? Às vezes tem bênçãos que são condicionais pela obediência. Quando eles desobedeciam, era o quê? As consequências tristes, consequências de gerações, conflito, tristeza. Então, se Deus ele pede uma obediência para o nosso próprio bem, né? É para cuidar de nós. Pode falar, Aline. não, eu ia falar daquele dia que eu cheguei aqui em casa e ia pedir as contas do trabalho. A menina me mandou uma oração, falou para mim, falou usada, né, de Deus. E aí eu me joguei aqui no sofá, fiz igual criança birrenta. Vai ter que esperar, vai ter que esperar, porque não é o tempo. Falei, cara, não é possível, cara, não é.
Mas tu faz mesmo não querendo, né? É que nem diz a Ana, né? Adulto não faz o que quer, faz o que tem que ser Faz o que tem feito. que ser feito. E é melhor assim. É melhor assim. Bom, gente, acho que hoje foi tempo recorde, né? A gente fala, normalmente a gente fala muito mais, mas eu acho melhor a gente separar a história, mesmo que fique uma história mais tranquila, mais pequenininha, né? Às vezes uma reflexão mais tranquila também, do que a gente acompanhar muita coisa e ficar cansativo para vocês também, né? Então, assim, estamos terminando hoje o capítulo 23, isso? Foi 23, 24. Próximo a gente vai falar da primogenitura, a gente vai entrar ali em Jacó, todo o processo dele, a angústia de Jacó e tudo mais. Mas eu tava contando todos os nossos encontros até terminar, vão ser 8, para terminar Gênesis. Então, a gente concluindo, a gente vai começar o próximo livro. Então, lembra que eu falei para vocês, votação. Qual livro que vocês querem? Vão querer Isaías? Vão querer, sei lá, qualquer outro livro? Mandem sugestão no grupo. Um outro recado que eu tinha para vocês é que dia 12 é aniversário do meu esposo. E aí vai cair num sábado, né? Então, esse dia a gente não vai ter nosso encontro. Então, dia 12 de abril. Não nesse fim de semana, que tá vindo agora, né? No outro sábado. Tá bom? Mas tô aqui para tirar dúvidas, qualquer coisa, qualquer comentário que vocês quiserem, tô à disposição, só me chamar no privado. Quero fazer uma oração com vocês, tá bem? Alguém quer fazer essa oração para finalizar? Eu faço mesmo, Tá bom, obrigada. não de nada. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, te agradecemos por esse dia. Obrigado por mais um sábado. Obrigado porque o Senhor é bondoso e, mesmo sem merecermos, o Senhor fala com a gente. Obrigado por essa mensagem hoje, tão simples, mas tão objetiva e importante para as nossas vidas. Obrigado por cuidar de cada detalhe das nossas vidas, sempre buscando a salvação de cada um de nós. Obrigado por esse momento, pelos meninos que estiveram aqui, porque eu pude participar também. Obrigado porque ainda temos a liberdade de falar sobre Ti abertamente. Amém. Pedimos que o Senhor nos conceda isso mesmo em momentos mais difíceis, que sabemos que virão, e que o Senhor nos ajude a não só entender o que o Senhor tem falado conosco, mas a colocar em prática. Pedimos perdão pelas nossas falhas, a sua companhia no resto desse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigada, amiga. Muito bom estar com vocês, sempre. Sempre que vocês tenham um fim de semana abençoado. Carly, Liz, sabe, que vocês possam estar aqui com a gente sempre que possível. A gente está de braços abertos. Acho que é bom, eu sempre falo para as meninas, né? Às vezes é tão difícil da gente estar junto, de fato, ter um grupo que você pode falar da Bíblia, que você pode. Aqui a gente vai estar criando amizades, né? Aos pouquinhos, claro, mas é um lugar de refúgio também, né? Infelizmente a gente não tá perto, tá cada um em cada canto, mas que bom que a gente pode mesmo assim estar juntas.